assim a palavra do Senhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade, a alegria de estarmos aqui diante da Tua Palavra, como Teu povo, congregados nesse local, para Te engrandecer e para aprender da Tua sabedoria. Nesse momento pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento, ajude-nos a entender a Tua verdade, nos dê poder, nos capacite a viver conforme ela. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que eu agradeço e peço. Amém. Quem é Jesus? A sua resposta a essa pergunta é a coisa mais importante da sua vida. John McDowell, que escreveu o livro Mais que um Carpinteiro, ele tem algumas afirmações a esse respeito que são bem interessantes e ele nos apresenta. Ele fala, por exemplo, que alguns dizem que Jesus foi um grande guia religioso. E de certa forma, segundo John McDowell, eles estavam certos. Jesus Cristo realmente foi um grande líder religioso, mas ele não foi apenas isso. Através de séculos, a humanidade tem se dividido nessa pergunta: quem é Jesus? Por que tanto atrito em torno de uma pessoa? Por que este nome, mais do que qualquer outro nome, de qualquer outro líder religioso, suscita tanto conflito? Por que quando nós falamos a respeito de Deus, ninguém se perturba, mas quando falamos a respeito de Cristo, de Jesus Cristo, as pessoas logo querem encerrar a conversa, ou então colocam-se na defensiva. O mesmo escritor, Josh McDowell, ele fala que uma vez estava pegando um táxi e ele começou a conversar com o motorista do táxi em Londres. Ele pegou esse táxi. Imediatamente, quando ele começou a falar de Jesus, o motorista do táxi logo disse para ele, virou para ele e disse: eu não gosto de discutir religião, principalmente se for para falar de Jesus. Por que, se tratando de Jesus Cristo, a situação difere de outros líderes religiosos? Por que as pessoas não têm problema com Buda, com Maomé, com Confúcio? Por que elas não acham que quando você fala de algum desses líderes religiosos, elas se sentem agredidas? A razão é simples. Nenhum desses nomes se autoproclamou Deus, como Jesus o fez. E este é o ponto que o torna tão distinto desses outros chamados líderes religiosos. Não demorou muito para que o povo reconhecesse Jesus e percebesse que ele fazia declarações profundas a respeito dele mesmo. Logo ficou claro que aquelas declarações não identificavam apenas como um profeta, como um mestre, como um líder religioso, mas como um homem que era muito mais do que isso. Ele fazia alusões claras à sua divindade. Ele estava se apresentando como a única via de ligação que possibilitava um relacionamento entre o homem e Deus. O único recurso para o perdão dos pecados e o único caminho para a salvação. É interessante que quando nós vemos os evangelhos, Jesus começa a falar, aliás, a fazer milagres e a pregar coisas maravilhosas e junto com elas fazendo os seus milagres, as multidões acompanham Jesus e se aglomeram em torno de Jesus. Mas conforme ele vai endurecendo a mensagem, conforme ele vai falando da sua divindade, conforme ele vai falando de céu e inferno, conforme ele vai confrontando, as pessoas o vão abandonando. E ao final, alguns poucos seguidores ainda o acompanham, incluindo seus 12 discípulos. Muitos acham que falar que Jesus Cristo é Deus é muito exclusivístico, uma situação muito drástica. E muitos recusam se acreditar nessa proposta. Então, a questão não é o que queremos pensar ou crer, mas antes o que Jesus declarou a respeito de si próprio. Nós não temos como fugir disso. Ele declarou coisas profundas a respeito de si próprio. O que os documentos do Novo Testamento falam a respeito de Jesus Cristo?
a gente escuta muitas vezes a expressão divindade de Cristo. Isso significa que Cristo se colocou como o próprio Deus. Olhando bem, analisando os evangelhos, nós vamos ver pelo menos 3 grandes afirmações que Jesus diz a respeito dele mesmo como sendo Deus. Ele fala que ele era o Filho do Deus bendito. Ele fala que ele era aquele que se sentaria à mão direita do Todo-Poderoso. Ele fala que o Filho do Homem viria com as nuvens do céu. E cada uma dessas afirmativas tinha um conteúdo definitivamente messiânico. O efeito da combinação dos 3 é de grande significado. Jesus se autoproclama Deus. Ele é Deus. O Sinédrio, ou seja, a corte judaica, percebeu esses 3 pontos. E quando o sumo sacerdote encara essa realidade, ele rasga suas roupas e diz: que necessidade mais temos de testemunhas? Por fim, ouvindo aquelas declarações, eles condenam Jesus. Jesus foi condenado pelas palavras da sua própria boca. Não simplesmente pelo que outros disseram, mas pelo que ele mesmo afirmou de si próprio. Então, para Jesus era de importância fundamental que o homem crisse que ele era Deus. Tendo dito o que disse, afirmando o que afirmou acerca de si mesmo, nós não podemos dizer que ele era um homem bom apenas ou um profeta. Essa alternativa não está diante de nós. Nunca foi a intenção de Jesus falar isso a respeito dele mesmo. C.S. Lewis, comentando isso, ele fala o seguinte: quero aqui evitar que alguém expresse essa grande insensatez que algumas pessoas têm dito e que dizem: bom, estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, mas eu não aceito a alegação de que ele é Deus. Continuando a sua exposição, C.S. Lewis fala: aí está uma coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, ele não poderia ser um grande mestre moralista. Ou era um louco, e portanto, ele se achava no mesmo plano daquele que afirma de si próprio que é o ovo cozido, ou era o demônio do inferno. Cada um tem que fazer a sua escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou era um louco, ou era coisa pior. E depois C.S. Lewis, continuando seu raciocínio, ele fala: não podemos silenciá-lo, não podemos julgá-lo como tolo. Você pode até cuspir nele e matá-lo, você pode até julgá-lo como demônio, ou então pode cair aos seus pés e confessá-lo como Senhor da sua vida. Mas não me venha com tolices condescendentes, afirmando que ele era simplesmente um grande mestre humanista. Ele não nos deixou essa alternativa. Não era a sua intenção fazer isso. Jesus se declara Deus. Não há outra escolha. Sua proclamação deve ser verdadeira ou falsa. Por isso ela constitui para nós um conceito que merece uma profunda consideração. A pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos foi: mas vós, quem dizeis que eu sou? E há algumas alternativas para isso. Alguns vão dizer que Jesus era um grande líder mistificador. Se ao fazer a declaração de que ele era Deus, ele não sabia que era Deus, ele estava ou mentindo, ou enganando as pessoas, ou enganando a si próprio. Mas se ele era enganador, ele também era hipócrita. Porque ele disse para as outras pessoas que elas fossem honestas, custasse o que custasse. Mais do que isso, ele era um demônio do inferno. Por quê? Porque ele falou para as pessoas que elas confiassem no destino eterno delas a ele. Não tem como nós apoiarmos essas duas declarações. Não tem como nós dizermos que Jesus era bom, mas ele não era Deus. Porque o discurso dele não é coerente com isso. Não tem como nós dizermos simplesmente que Jesus era um líder mistificador, mas não era Deus. Porque ele mesmo afirma isso de si próprio. Então não tinha como ele ser um líder moralista. Porque ele seria imoral diante do que ele afirmou de si próprio. Por último, ele seria um tolo também. Porque as suas próprias palavras a respeito de si próprio levaram à morte. Sejamos realistas. Ele não podia ser simplesmente um mestre moralista e conscientemente enganar as pessoas. Porque exatamente aí reside o centro da sua mensagem, a sua própria identidade. E a identidade que ele coloca a nós é: eu sou
Deus. Algumas pessoas vão achar que ele era um mentiroso, que ele mentia deliberadamente. Mas isso não coincide com o que sabemos a respeito da vida de Jesus e com as consequências da sua própria vida. Em toda parte que o nome de Jesus é proclamado, vidas são transformadas, países alcançam progressos, ladrões tornam-se pessoas honestas, alcoólatras são curados, indivíduos odiosos se tornam canais de amor, pessoas iníquas se tornam justas. Como poderia Jesus fazer o povo crer que ele era Deus e estar mentindo? E mais, por que ele disse isso e foi justamente a um povo que era o povo judeu? Por que apresentar-se como carpinteiro nazareno, um país tão pequeno, de pequena população, e aonde o povo se reunia em torno de uma ideia de um Deus único? Por que ele não foi para o Egito, onde eles acreditavam em vários deuses? Seria muito mais fácil crer em Jesus como sendo um Deus, sendo que eles acreditavam em vários deuses. Por que ele não foi para o centro do Império Grego, onde as pessoas também acreditavam em vários deuses, e seria muito mais fácil acreditar em sua proposta? Mas por que ele foi justo para Jerusalém? Para um reino em que as pessoas acreditavam em Deus único. Uma pessoa que vivia como Jesus viveu, ensinava o que ele ensinou, morreu como ele morreu, não poderia ser mentiroso. Mas será que ele era louco? Será que é concebível que Jesus fosse um louco, que ele estivesse se auto-enganando? Será que seria possível ele estar sincero, sendo sincero e ao mesmo tempo errado? Devemos lembrar-se que para um homem acreditar que ele é Deus, e dizer às pessoas que a vida delas depende dele, é preciso mais do que simplesmente um lampejo de fantasia em sua mente. É preciso ter um pensamento de um louco completo, desvairado, totalmente louco. Será que Jesus é tal pessoa? Será que o que ele viveu, como ele viveu, o que ele falou, a maneira como ele se posicionou, dá para nós encaixarmos como sendo um louco desvairado? No dia de hoje, uma pessoa que fosse louco, dissesse a respeito de si próprio que era um Deus, seria mais ou menos como alguém dizer a respeito de si próprio que é Napoleão, que é uma outra pessoa qualquer. Ela estaria iludida, enganando a si próprio, e provavelmente seria encerrada em manicômio, porque as pessoas não acreditariam nela. Entretanto, em Jesus não enxergamos nenhuma anormalidade, nenhum desequilíbrio que geralmente acompanha pessoas loucas. Ele demonstra, pelo contrário, um profundo equilíbrio, uma compostura, uma gentileza admiráveis. Então só nos resta uma alternativa: Jesus é o Senhor. Ele não é um mentiroso, ele não é um louco, ele não é um enganador. Jesus é o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus, como ele mesmo se autodeclara. Quando se debate sobre esse assunto, com algum judeu, por exemplo, a resposta que alguns deles têm é bem interessante. Eles afirmam, por exemplo, que Jesus foi um grande líder religioso, um homem justo, correto, um bom homem ou um profeta. Mas o problema é que essa afirmação a respeito de Jesus não encaixa com o que ele falava a respeito de si próprio. E quando indagamos com um judeu assim, se eles acham que Jesus era enganador, louco ou mentiroso, eles falam: claro que não, ele não era isso. Então, se perguntamos: então você crê que ele é Deus? Absolutamente não. Não encaixa. Como ele falou as coisas que ele falou a respeito de si próprio e não era Deus? Como ele podia falar as coisas a respeito de si próprio e ser simplesmente um grande profeta, sendo que ele se autodeclara como Deus? Jesus é o Senhor. Agora, por que as pessoas rejeitam essa ideia? Por causa das implicações envolvidas nessa decisão. Você declarar que Jesus é o Senhor implica você mudar de vida. Implica uma mudança radical. Implica responsabilidades. Implica compromissos. Implica votos. O Evangelho nos apresenta então esse Jesus como sendo Deus. Exatamente isso que agora os versículos lidos em Marcos vão nos apresentar.
Algo que é muito interessante no Evangelho de Marcos é que o Evangelho de Marcos não é um manual de autoajuda ou uma obra de ficção, uma fábula. Ele é a história da salvação promovida pela Trindade, cumprida na história do mundo. O Evangelho de Marcos ele é um pouco diferente dos outros. Ele não começa, por exemplo, com a genealogia. Ele já começa com Jesus entrando em ação. Jesus sendo batizado, ele estava no deserto. O Evangelho de Marcos mostra Jesus em ação o tempo todo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é diferente do Evangelho de Mateus, que nos apresenta os grandes discursos de Jesus. Marcos não está preocupado com isso. Nós podemos dizer que Marcos talvez fosse um pouco mais preocupado com coisas práticas. Ele nos mostra Jesus agindo, fazendo alguma coisa. Ele não está preocupado com os discursos, com as falas de Jesus, mas com o que Jesus faz. É um livro que contém as boas notícias de Jesus derrotando seus inimigos. Nós temos aqui uma saga no Evangelho de Marcos. Jesus derrotando cada um dos seus inimigos, derrotando Satanás, derrotando o pecado, derrotando os resultados do pecado, como a doença, a morte, o sofrimento, derrotando aqueles que o seguiam, que não eram seus. Marcos nos mostra uma caminhada que começa com as boas novas dos discípulos seguindo a Cristo e nos apresenta quem é Jesus. Vamos então começar a entender quem é Jesus? Ele vai começar a nos mostrar isso. Primeiro ponto que Marcos nos mostra a respeito de Jesus. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O texto que nós lemos, ele começa falando do batismo de Jesus Cristo. E uma pergunta que nós nos fazemos muitas vezes é: por que Jesus foi batizado? Como um Deus perfeito, ele não tinha pecados para confessar. Batismo não é isso? É uma expressão de arrependimento, confissão dos meus pecados e de mudança de vida. Jesus não tinha isso. Ele não é como nós. Ele não era um pecador, ele não é um pecador. Ele não veio para viver como nós vivemos no sentido de pecado. Mas ele veio para ser um representante da humanidade. Levar sobre si os pecados da humanidade. Portanto, o batismo de Jesus revela a identificação de Jesus com a humanidade caída que nós somos. Portanto, ao entrar no rio, ao ser batizado, Jesus está se identificando conosco, como sendo o nosso representante, aquele que se identifica com os pecadores e representa os pecadores quando vai à cruz, que se faz pecado para livrar os pecadores das consequências dos seus próprios pecados. Ele recebe o símbolo que mostra que é um de nós, verdadeiro homem. O Evangelho de Marcos não nos dá detalhe de como foi esse batismo. Imersão, aspersão, se mergulhou, se jogou água na cabeça. Pode ser que Jesus estivesse dentro do Rio Jordão, com a água nos seus pés e água na cabeça, pode ser que não. O Evangelho de Marcos não nos mostra isso. Mas temos uma pista. No começo do livro de Atos, fala que o Espírito Santo, então, ele desce sobre os discípulos, nos dando talvez uma pista do tipo de batismo que Jesus recebeu, em que a água desceu sobre a sua cabeça. Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje, não é a proposta do texto. Agora, algo que é muito interessante é a postura de João Batista. Olha o que o versículo 9 nos diz. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu a voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 7 e 8, eu vou ler, só para a gente ambientar a postura de João Batista. Versículo 7 diz: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Talvez as pessoas admirassem João Batista, e provavelmente admiravam porque ele tinha seguidores. Inclusive os discípulos de Cristo, alguns eram seguidores de João Batista. Elas seguiam João Batista por sua mensagem, por seu estilo de vida, por sua coerência entre o que ele pregava e o que ele vivia. Mas sabe o que ele afirma? Vocês acham que eu sou importante? Está vindo alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias sujas.
O que ele está querendo dizer é que se Jesus chegasse com sandálias sujas de lama, ele não era digno de se ajoelhar diante de Jesus e desatar as sandálias sujas de lama de Jesus. Ele era indigno dessa tarefa. Tamanha a santidade de Cristo. Acho que nós, como igreja, deveríamos ter a mesma postura de João Batista. Estamos cheios de pastores e ovelhas que se acham dignas, cujos ministérios levam seu próprio nome e apontam para si próprios e não para Cristo, cujas pregações falam mais de si mesmos do que de Jesus. Pessoas que acham que são importantes, que se esquecem de mostrar quem de fato é importante. João Batista aponta para Cristo, mostra Cristo, e ele fala: eu não sou digno de me ajoelhar e desatar as sandálias sujas de Jesus Cristo. E esse ministério de João Batista resume a nossa vida. A nossa vida deve apontar para Cristo, porque somos indignos de nos ajoelhar, colocar o nosso rosto na lama e desatarmos as sandálias sujas de lama. Jesus Cristo passa pelo Rio Jordão para chegar, aliás, assim como o povo passou pelo Rio Jordão para chegar à Terra Prometida, Jesus simbolicamente passa pelo Rio Jordão para nos promover também à Terra Prometida. Quando Jesus é batizado, algo maravilhoso acontece. Olha o que ele fala aqui no versículo 10. Viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Algo maravilhoso. O céu se abre, o céu se rasga. O que será isso? O céu desceu e tocou na terra? As pessoas viram o que nós não podemos ver atrás das nuvens ou através das nuvens e do sol? Eu não sei exatamente o que significa isso. Mas o que é fato, o que o texto nos mostra é que algo maravilhoso acontece. E o Espírito Santo, em forma de pomba, não era uma pomba de verdade, mas como uma pomba, em forma de pomba, ele desce e se posiciona sobre Cristo. Daí o nosso entendimento, por exemplo, que a figura da pomba não deve representar o Espírito Santo literalmente. Porque o texto não fala que era uma pomba. Eu vou citar um outro texto que vai mostrar isso para a gente. Ele fala que era como uma pomba. Digamos, o voo de uma pomba, a forma de uma pomba desceu, o Espírito Santo desce. Mas não está claro que era uma pomba, o Espírito Santo transformado numa pomba. Por isso nós evitamos, por exemplo, usar a figura de pomba para representar ou resumir quem de fato é o Espírito Santo. E uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para nós que estamos acostumados com o cristianismo de muitos séculos e com muitas interpretações do texto bíblico, talvez essa figura da pomba não é muito estranha, mas na época ela era. Nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma passagem em que o Espírito de Deus é comparado a uma pomba. Nos Targums, chamados Targums, a versão aramaica da escritura hebraica, que os judeus do tempo de Marcos liam, no texto, no relato da criação em Gênesis 1:2, diz o seguinte, pela tradução literal deles: que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo hebraico para pairar significa bater asas. Que o Espírito Santo, lá em Gênesis 1, capítulo 1, ele batia as asas, sobrevoava a face das águas, assim como uma pomba. Então, a fim de captar essa vívida imagem, os rabinos traduziram essa passagem para os Targums do seguinte modo: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. O que Marcos está fazendo? Conhecendo esse escrito, sabendo que se lia esse escrito, sabendo que sabia já, no entendimento de alguns, essa imagem do Espírito como uma pomba que pairava sobre a face das águas, Marcos está literalmente nos levando de volta à criação, ao começo da história. Assim como na criação do mundo, como a criação do mundo foi um projeto de um Deus triuno,
Marcos agora nos apresenta também a salvação e a restauração de todas as coisas como um projeto de um Deus triuno. E aqui temos mais um aspecto da divindade de Cristo. Cristo é parte de um Deus que é uma comunidade. Ele é uma pessoa desse Deus triuno. Ele faz parte da divindade que é apresentada como três pessoas que formam um só Deus e uma só essência divina. Essa doutrina desafia para o nosso pensamento lógico. Ela afirma que Deus é um só e que existe eternamente em três pessoas. Não são três deuses que agem em harmonia. Nem um Deus que assume formas diferentes, mas um só Deus em três pessoas, que conhecem e amam umas às outras. Deus não é uma das três pessoas, e nem três pessoas, mas um só Deus em três pessoas. Quando Jesus sai das águas, o Pai o envolve, o cobre e afirma: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem tenho alegria. E nesse mesmo instante, o Espírito Santo reveste de poder. Aqui podemos literalmente dizer que os céus se abriram, pois é isso que acontece. Olha o que está acontecendo nesse momento, gente. Está sendo revelado algo aos olhos daquelas pessoas que só acontece no interior da Trindade. Que só no interior da Trindade era visível. Que ninguém tinha acesso a isso. Aqui as pessoas têm acesso a algo que até então os olhos não viram. Que é a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai glorificando o Filho, o Filho glorificando o Pai, o Espírito Santo glorificando o Filho, assim vai. As pessoas da Trindade glorificando uma outra. Os céus se abrem, a Trindade se revela, a relação é mostrada, e eles se glorificando um ao outro, algo que até então os olhos humanos não haviam visto. Temos aqui uma revelação visível de algo que era até então invisível. Em João 17, Jesus afirma: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregastes. Agora, pois, glorifica-me, meu Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando é que glorificamos alguma coisa? Quando consideramos belo por aquilo que ele mesmo é. A beleza daquilo que você glorifica constrange você a adorá-lo. É algo tão belo que você se prostra diante daquela beleza. Exatamente o que está acontecendo agora é, nossa imaginação está sendo capturada por isso, por essa beleza do Deus triuno, em que cada um glorifica o outro. Por exemplo, isso acontece comigo com relação à arte. Um bom filme, uma boa peça de teatro, um bom musical, uma boa exposição de telas. Eu estou perfeitamente disposto a gastar meu dinheiro, meu tempo, para ter o privilégio de estar em contato com alguma bela arte. Ela apresenta algo bonito e aquilo me encanta. O mesmo acontece, por exemplo, quando servimos alguém. Quando você diz, servirei enquanto estiver tirando proveito disso, você não está de fato servindo. Se você serve para ter algo em retorno, algo de volta, você está usando a pessoa para ser servido. Você não está servindo. E algumas pessoas acham que são servis porque dizem sim a todos. Porque não conseguem pôr limites, porque permitem que as pessoas passem por cima delas, as usem, ou simplesmente porque não conseguem dizer não. Essas pessoas não agem por amor aos outros. Porque glorificar o outro significa servi-lo incondicionalmente, por causa do amor, do apreço que sentimos por aquela pessoa, pelo que realmente ela é. E é isso que acontece na Trindade. Jesus, ao ser glorificado como Filho de Deus, é colocado como o próprio Deus caminhando sobre a terra, que é uma promessa do Antigo Testamento. E a voz do Pai, então, é ouvida. Agora, ver o Deus triuno se revelando, o que isso nos apresenta de forma prática? O que isso significa para nós? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Esse relacionamento que acontece dentro do Deus triuno
se torna, então, o modelo de relacionamento que tem que acontecer em nossas vidas. O alvo, gente, não é a gente ser igual os nossos pais eram. O alvo não é a gente ser igual o casal vizinho. O alvo não é ser a gente igual o casal de filme, de novela, o que quer que seja. O alvo é nós espelharmos, refletirmos, imitarmos o modelo de relacionamento que acontece dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados um no outro, adorando e servindo um ao outro. É por isso que eles glorificam um ao outro em amor. Deus é profunda, intimamente, infinitamente feliz. Pensa bem, se você ama alguém incondicionalmente e descobre que esse alguém também te ama, isso não te torna feliz? É isso que acontece na Trindade. Eles se amam incondicionalmente e o Pai sabe que o Filho o ama incondicionalmente. O Espírito sabe o mesmo das duas pessoas da Trindade, assim vai. Eles se amam incondicionalmente. É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. C.S. Lewis compara esse relacionamento com uma dança. Ele afirma que a vida centrada em si própria é parada, estática, não é dinâmica. Uma pessoa centrada em si mesma quer ser o centro em volta do qual tudo mais gira. Pode até ser que ela ajude outras pessoas. Pode até ser que ela tenha amigos, que ela se apaixone, que ela se case, que ela tenha filhos. Pode até ser que ela tenha um papo legal, que as pessoas gostam de ficar em volta dela. Pode até ser que ela faça doação aos pobres. Desde que tudo isso faça com que ela se sinta bem a respeito de si mesma. Desde que tudo isso não atrapalhe o seu estilo de vida. Pessoas centradas em si mesmas fazem de tudo um meio para o fim. Qual que é o fim? A sua própria glória. O seu próprio reino. A sua própria autoglorificação. A expansão do seu reino. Pode até ser que uma pessoa, sim, seja muito simpática, se divirta e divirta outros, mas ao final de contas tudo gira em torno dela. Sabe o que acontece quando as pessoas deixam bem claro que não vão girar em torno delas? Amargura, ira, autocomiseração, depressão e assim vai. Quando fica claro para a esposa que a autocentrada, que o marido deixa claro para ela, não vou girar em torno de você. Quando fica claro na vida de uma pessoa dessa que os filhos não vão girar em torno dela. Quando fica claro que os amigos não vão girar em torno dela, um amigo específico não vai girar. Quando fica claro que a igreja não vai girar em torno dela. Essas pessoas reagem com ira, com amargura, com autocomiseração e muitas vezes com depressão. A Trindade é completamente diferente. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, Pai, Filho e Espírito Santo giram um em torno do outro. O Filho não gira em torno de si. O Pai não gira em torno de si, nem o Espírito Santo em torno de si. Um gira em torno do outro. O propósito do Filho é glorificar o Pai. Não se autoglorificar. O propósito do Pai é glorificar o Filho. O propósito do Espírito Santo, glorificar o Filho. E assim vai. Eles se glorificam ao outro. Eles não se autoglorificam. Eles giram em torno do outro, não em torno de si próprios. Esse é o chamado para a gente. Para de girar em torno de você. Para de querer que todo mundo gire em torno de você. Passa a girar em torno do Deus Triuno. Desse Deus maravilhoso que se apresenta a nós. Nenhuma pessoa da Trindade insiste que as demais vivam em prol delas. Antes, voluntariamente, cada uma delas gira em torno das demais. Portanto, a Trindade é um modelo para os nossos relacionamentos. Quando nossos relacionamentos não funcionam como devem, devemos nos orientar por esse modelo, o modelo trinitário. O ensino bíblico da Trindade é muito prático para os relacionamentos, já que o próprio Deus é um exemplo de uma comunhão cooperativa, amorosa, unificada, onde a diversidade é algo positivo. Eles são diferentes e essa diferença é positiva. Não há um obstáculo entre uma pessoa e a outra. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, devemos nos sentir encorajados
para vivermos assim. É difícil? É, por causa do pecado. Mas Ele nos dá graça para vivermos assim, como Ele vive no interior da Trindade. A que conclusão então chegamos? Se este mundo foi criado por um Deus triuno, então relacionamentos já mostram a essência da vida. E por que o Deus triuno criou o mundo? Para ser amado? Não, Ele já tinha isso dentro da Trindade. Ele criou esse mundo, Ele nos criou para dar amor, para se autoglorificar e para expressar o seu grandioso amor. Ele nos criou para nos convidar a fazer parte da dança da Trindade. Se você se glorificar, se você centrar sua vida em torno de si mesmo, se você apreciar a sua beleza mais do que a beleza de Deus, se você se preocupar mais com a sua glória do que com a glória de Deus, se você se preocupar mais com o seu reino do que com o reino de Deus, mais do que com o que é importante para você, do que com o que é importante para Deus, você não vai conseguir dançar. Você não vai conseguir fazer parte dessa dança. Você não foi criado apenas para crer em Deus, ou para ser alguém espiritual, ou para orar, ou para encontrar em Deus um ponto seguro em momentos difíceis. Você foi criado para centrar tudo em sua vida em torno de Deus, para priorizar o seu relacionamento com Deus, para servir incondicionalmente ao próximo. É nisso que você encontrará a felicidade. Isso é a dança. Tem um filme chamado Perfume de Mulher, com uma interpretação fantástica do Al Pacino, e uma das cenas mais marcantes do filme é quando ele dança o tango. O nome dele é Frank no filme, e ele é cego. E ele tem um amigo inseparável chamado Charlie. Eles vão ao bar depois que o Frank tem uma discussão muito calorosa com sua família. O Charlie, que não tem 18 anos, não pode beber, então o garçom se recusa a servir uma bebida. O Frank, então, que é um coronel aposentado, ele, com a força da sua autoridade, ele consegue, de forma ditatorial, convencer o garçom a servir a bebida para o Charlie. E de repente, quando ele está voltando para a mesa, ele sente o perfume de Donna. E ele então vai até sua mesa, vê que ela está sozinha, e a convida para dançar um tango. E ela diz para ele que tem medo de errar, e ele dá a seguinte resposta a ela: tango não é como na vida. Se você erra, continua dançando. É isso que o faz tão fantástico. O tango não é como na vida. Se você erra, continua dançando. É isso que faz tão fantástico. O Senhor nessa noite está chamando os cegos para dançarem com Ele. O Senhor nessa noite está chamando pessoas cegas para fazerem parte da dança da Trindade. E não importa se você vai errar o passo. A vida vai continuar. O chamado vai continuar. A boa obra vai continuar. A dança continua. Você só vai entrar nessa dança se você crê que Deus, de fato, é o Deus que se apresenta na vida. Você está nessa dança ou apenas quer orar a Deus quando você tem alguma dificuldade? Você está nessa dança ou apenas está olhando em volta, procurando alguém que gira em torno de você? Se a vida é uma dança divina, então acima de tudo você tem que entrar nela. Foi para isso que você foi criado, para dançar com a Trindade e ser envolvido pelo seu perfume envolvente. Vamos fazer parte dessa dança? Ele te chama esta noite para dançar com a Trindade. Segundo ponto que o texto nos apresenta: Jesus entrando na batalha da vida. Versículo 12 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam.
Segundo ponto, o primeiro ponto que o texto nos apresenta é que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Segundo ponto que o texto nos apresenta, Jesus entra na batalha da vida. O Espírito Santo então leva Jesus ao deserto, com finalidade específica, para ser tentado. Marcos não está preocupado com os detalhes da tentação. Mateus nos revela os detalhes, mas Marcos não está preocupado. Portanto, eu também não vou estar muito preocupado com os detalhes da tentação. Só queria ressaltar um ponto que é colocado em Mateus que eu acho interessante. O que nós ouvimos no final do versículo 11 aqui em Marcos? A voz de Deus, Pai, falando: Tu és meu filho amado e em ti me comprazo. O que nós vemos na tentação de Satanás, lá no Evangelho de Mateus, ele introduzindo cada aspecto da tentação com uma frase. Todas as vezes que Satanás vai tentar Cristo, ele fala: se és filho de Deus, faz isso. Se és filho de Deus, faz aquilo outro. Se és filho de Deus, faz isso. O que ele está fazendo? Ele está questionando a filiação de Jesus Cristo. Ele está questionando se realmente Jesus é quem ele diz que é. Ele está colocando em xeque a voz de quem? Do Pai, que havia dito que ele era o filho amado em quem ele se alegrava. Ele faz o mesmo com você. Todos os dias Satanás questiona a voz de Deus. Todos os dias ele pergunta para você: você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que coisas ruins acontecem na sua vida? Se é filho de Deus, por que você está agora passando por o que está passando? Se você é filho de Deus, por que você não se alegra tanto quando vai à igreja? Você é filho de Deus? O mesmo questionamento filial que Satanás fez a Jesus, ele continua nos fazendo nos dias de hoje. O bom é que Jesus não só responde, mas deixa claro que ele é filho de Deus. E você? Qual resposta você está dando para a voz de Satanás? Mas o que Marcos quer nos mostrar? Marcos quer nos mostrar a força de Jesus em vencer Satanás. Ele enfrenta aquilo que derrubou a humanidade. Assim como uma tentação foi usada por Deus para fortalecer Jesus, o mesmo acontece conosco. Mais um paralelo entre o Antigo Testamento e o que é apresentado por Marcos. Nós vemos, por exemplo, Moisés, que é apresentado como uma lei, andando com o povo 40 anos no deserto. Nós vemos Elias, que é apresentado como os profetas, ficando também 40 dias no deserto. Os profetas e a lei apontavam para Jesus. Portanto, o número 40, que não é uma coincidência, mas sim algo orquestrado na eternidade, para, mais uma vez, mostrar quem seria o Messias. O que nós temos aqui? Satanás. Um ser real, um anjo caído. E aqui nós temos um confronto direto entre Jesus e o próprio Satanás. A lei é claro, do que mais o texto nos apresenta que havia no deserto. Final do versículo 13. Estava com as feras. Não havia só Satanás naquele deserto. Havia animais, chacais, talvez panteras, talvez leões. Ou seja, o deserto não era definitivamente um lugar tranquilo. Um lugar com a presença de Satanás, um lugar com a presença de feras. E o Antigo Testamento começa com o quê? Com Éden, um lugar maravilhoso. Um lugar perfeito. Ao contrário do deserto, é um lugar de árvores frondosas. Ao contrário do deserto, é um lugar de rios maravilhosos. Ao contrário do deserto, é um lugar de animais mansos. O Éden é o oposto do deserto. Mas tem uma coisa em comum entre o Éden e o deserto: a presença de Satanás. Satanás estava no Éden, Satanás estava no deserto. Satanás tentou o primeiro Adão, Satanás tenta o segundo Adão. Sua missão em derrubar o primeiro Adão foi bem sucedida, mas graças a Deus ele falhou na missão de derrubar o segundo Adão. Adão cai em sua tentação, mas Cristo não cai. E Adão cair em tentação foi apenas o começo. Cristo fez tudo que Adão Cristo fez o oposto de tudo
pelo que Adão fez. Portanto, nós temos aqui um evangelho mostrando-se como uma obra de recriação. Recriação do Éden caído. Recriação do que foi afetado pelo pecado, da distorção do pecado neste mundo. Se olharmos para Gênesis capítulo 1, veremos Deus, o Pai, falando. Sua palavra agindo e criando. E o Espírito Santo como pomba pairando sobre a face das águas. Se olharmos para o batismo, que vemos, mais uma vez, quem fala? O Pai falando. A palavra, Jesus encarnada, agindo. E mais uma vez, o Espírito Santo pairando sobre Cristo, sobre a criação. Acaba aqui de recomeçar a criação do universo. É como uma bomba atômica cósmica que foi lançada no universo. E começa a fazer com que tudo volte para o mundo para o qual foi criado. O mundo saiu do eixo, o universo saiu do eixo, e agora ele começa a voltar para o eixo novamente. E tudo será feito novo. Aqui nós vemos que apesar da realidade suprema, para a qual Deus nos chama a ser uma dança, muitas vezes a vida vai parecer uma batalha. Jesus estava em meio a feras. Na época que o Evangelho de Marcos foi escrito, mais ou menos 20 anos depois dos fatos ocorridos, os cristãos estavam sendo lançados às feras. De forma surpreendente, muitos dos que viveram e eram lançados às feras foram tentados a abrir mão de suas convicções. Alguns abriram, outros morreram porque não abriram. Mas aqui nós vemos Jesus como o segundo Adão, em um relacionamento espetacular com o Pai, e lutando contra a grande ameaça das nossas vidas. Portanto, o deserto é um campo de batalha. A tentação não é impessoal, Satanás é uma realidade, não é um mito. A Bíblia diz que o mundo existe, no mundo existem forças do mal bem reais, forças tremendamente complexas, e Satanás é a principal dessas forças. Ele está nos tentando ao quê? Sair da dança. O que ele quer na sua vida é que você gire em torno de você mesmo. O que ele mais quer é que você faça todo mundo girar em torno de você. O que ele mais quer é que o seu ego fique enorme. O que ele mais quer é que a sua glória brilhe. O que ele mais quer é que o seu sucesso seja espetacular. O que ele mais quer é que a sua beleza seja encantadora. O que ele quer é que você goste de pessoas se ajoelhando diante de você. É isso que Satanás quer. Por quê? Porque quando isso acontece, a gente sai da dança. A gente deixa de dançar com Deus triunfo. A gente deixa de fazer parte desse projeto. É isso que ele mais deseja. E se isso estiver acontecendo na sua vida, ele está ganhando essa batalha. Se você acha que o que mais importa é o mundo girar em torno de você, se você cria os seus filhos para que o mundo gire em torno deles, se você acha que o que mais importa é que as pessoas te admirem, te endeusem, te glorifiquem, você está perdendo. Satanás está ganhando. Adão não quis girar em torno de Deus. Adão não centralizou sua vida em Deus. Adão não obedeceu, ele saiu da dança. Ele não passou no teste. E toda a raça humana tem fracassado nesse mesmo teste desde então. Satanás nunca vai parar de nos testar. E ele vai sempre nos dizer: deixa para lá essa história de ser abnegado. Deixa para lá essa história de que você tem que doar aos outros. Deixa para lá essa história de que você tem que se tornar vulnerável nos relacionamentos e girar em torno de outros. Isso não vai funcionar. Ele usa a mesma estratégia do Éden, a mesma estratégia que ele usou com Jesus no deserto. Ele continua usando conosco. Jesus, aliás, os detalhes sobre a tentação de Satanás são os relatados no Evangelho de Mateus. E basicamente o que ele faz é chamar Jesus para sair da dança. É chamar Jesus para girar em torno do próprio Senhor Jesus Cristo e parar de girar em torno de Deus Pai. Ele fala para Jesus: se proteja,
Faça com que o mundo se centralize em torno de você. E é claro que essa tentação não termina no deserto. Ela continua no ministério de Jesus. E o ápice dela é no jardim do Getsemane, que é o extremo oposto do jardim do Éden. Como nós temos lidado com as vozes de Satanás? Será que nós temos ainda acreditado em suas mentiras? Sinceramente, eu acho que sim. Nós ainda acreditamos nas mentiras de Satanás. Nós temos medo de confiar em Deus. Nós temos, na verdade, medo de confiar em qualquer pessoa. Nós ficamos paralisados e é assim que Satanás quer que fiquemos. Por quê? Porque quando eu fico paralisado, eu não danço. Quem fica parado, estático, não dança. Ele não quer que você dance. É desse modo que ele batalha, que ele luta. Mas sabe qual é a boa nova? Deus não nos deixa indefesos. Cristo foi à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele obedeceu até o final. Ele entrou na nossa frente, no coração da verdadeira batalha, a fim de nos trazer para dentro da dança. Aquilo que ele tem desfrutado por toda a eternidade, ele veio oferecer a todos nós. E quando você se encontra no campo de batalha, tentado, ferido, machucado, fraco, abra os ouvidos e ouça a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você é o meu filho amado, que eu chamo para fazer parte da dança. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Essa voz que importa. Essa voz faz a diferença. Essa é a verdadeira voz que nos dá vida. Portanto, nós podemos aprender hoje o que o Evangelho de Marcos nos apresenta é: enquanto você gira em torno de você mesmo, ou enquanto você quer que o mundo gire em torno de você, você está fora da dança. Você está acreditando na voz de Satanás. Você está confiando no projeto de Satanás e abrindo mão no projeto de Deus e deixando de confiar no projeto de Deus. O chamado para todos nós nesta noite é: vamos dançar? Vamos fazer parte dessa dança? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?